eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Você veio aqui porque eu sei que você tem sede de Deus e você quer ouvir algo da parte do Senhor. E sei que você não vai ouvir a partir de agora, porque o Senhor já está falando comigo e com você. Primeiro culto da palavra em 2021. E eu começo o ano ministrando como terminamos o ano de 2020. Começo esse primeiro culto da palavra de 2021 destacando, falando, pregando sobre a máxima. Me escute com atenção, estamos apenas começando mais um ano. Mas eu venho aqui nessa noite destacar para mim e para você, em obediência àquilo que o Espírito de Deus tem falado. Eu quero dar destaque à máxima importância de se manter a direção do Senhor. A máxima importância em uma questão de sobrevivência. Caminhar nessa vida ouvindo a voz de Deus e lhe obedecendo. Essa é uma questão fundamental, importantíssima, para aqueles que desejam de fato viver o que Deus tem para você. Você quer viver o que Deus tem para você? Deseja mesmo de viver isso, amém? Gosto de fazer minhas leituras devocionais alternando entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E fazendo as leituras devocionais, o Senhor foi ministrando ao meu coração sobre duas famílias. E tanto em Gênesis como em Mateus, fui vendo, ou melhor, o Espírito Santo de Deus foi mostrando algumas coisas. Como Ele cuidou tanto de Maria e José, como de Abraão e Sara. Direcionando, revelando, falando. E o Senhor ministrou meu coração e eu vim aqui nessa noite compartilhar isso com você. O que eu quero trazer aos irmãos, a amada igreja, meditar com você nessa noite para tirarmos lições preciosas para a nossa vida e família. Escute, se vivermos de fato a intimidade do Senhor, se estivermos realmente ligados e íntimos do Senhor, seremos orientados por Ele em tudo. Como os irmãos sabem, eu não gosto de pregar com frase de efeito. O que estou lhe afirmando, vou lhe mostrar na palavra. Sabe o que é tudo? Tudo. Se você tiver intimidade, se você tiver olhos abertos, ouvidos atentos, Deus nos orienta sem exagero em tudo. Para introduzir essa breve mensagem sobre direção, me permita fazer algumas considerações. Gálatas 5:25 vai dizer assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Preste atenção. Antes de tudo, precisamos considerar com total sinceridade, nessa noite, a forma como estamos vivendo, como terminamos 2020, como estamos iniciando 2021. A Bíblia não nos deixa errar, todos nós, indistintamente, temos duas opções. Se você terminou 2020 na carne, na direção da carne, você pode continuar na direção da carne, ou você pode parar, repensar a sua vida e viver na direção do Espírito. Isso é, na inclinação. E não se iluda, você nunca vai estar na direção dos dois ao mesmo tempo. Nunca. Para minha e para a sua vida, só existem essas duas inclinações. Diga comigo, carne. Fale mais forte, diga carne e espírito. Porque ninguém pode viver nas duas inclinações ao mesmo tempo. Gálatas 5, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo deu aqui um conselho precioso para a nossa vida: vivam no Espírito e se deixem verdadeiramente guiar por Ele, e andem no Espírito. Diga comigo, viver no Espírito e andar no Espírito. O que significa? É preciso entender que existe uma diferença clara e evidente entre ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito. Precisamos entender o seguinte: o Espírito de Deus, que é uma pessoa e não uma força mística, é a terceira pessoa da Trindade, tem vontade, sente ciúmes, revela, dá direção. Ele é o Paráclito, aquele que veio para estar ao nosso lado. O Espírito de Deus veio e sempre vai querer, em todos os momentos da nossa vida, nos guiar.
é o Espírito de Deus que tem a direção de Deus para a minha e para a sua família. Sempre o Senhor terá uma direção, sempre. Uma orientação, sempre. E sempre será o melhor. Mas andar no Espírito, ou seja, se deixar guiar por Ele, é uma decisão minha. Minha, sua. Porque você pode estar no controle da sua vida. Agora, vê como isso é sério. Essa questão de se deixar guiar pelo Espírito é a evidência de quem realmente é salvo. Porque todo mundo abre a boca e diz assim: eu sou filho de Deus. A questão da filiação não é uma questão de autoproclamação. Ninguém se autodenomina filho de Deus. João 1,12 vai dizer, está na Bíblia, João 1,12, que todos aqueles que receberam a Jesus e creram no seu nome, Jesus lhes deu o direito de se tornarem filho de Deus. Nenhuma igreja te torna filho de Deus, amém? Nenhum pastor te torna filho de Deus, amém? Quem é que nos outorga o direito de nos tornarmos filhos de Deus? João 1,12, Jesus. Todos somos criaturas. Mas eu não penso assim. A gente tem que considerar o que a Bíblia diz. Depois você pode ler. E sobre a questão de filiação, uma das evidências, sabe qual é? Ser guiado pelo Espírito. Tu vive na carne, fazendo o que tu quer, do jeito que tu quer, e tu ainda quer abrir a boca e dizer assim: não, mas eu também sou filho de Deus. Não é uma questão de autoproclamação. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses aqui são filhos de Deus. A grande questão é a gente conhecer o que a Bíblia diz e viver por ela. Olha como é sério isso. Porque se eu me converti, quem é que operou essa obra em mim? Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Se a conversão foi autêntica, ele habita em você. Ele começa uma obra que será aperfeiçoada até o dia da volta de Jesus. Amém? Agora Paulo diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se ele realmente habita em mim, então eu preciso ser completamente guiado por ele. Você falou com ele hoje? Se parou para ouvi-lo? Que tipo de relacionamento a gente tem com o Espírito Santo de Deus? Porque os que são guiados por ele, esses é que são filhos de Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se ele realmente habita em mim, então eu preciso ser completamente guiado por ele. Como é que você está começando 2021? Isso significa, de forma bem simples, que em minha vida eu preciso acompanhar os passos do Espírito Santo. Para falar de forma bem prática, bem clara, eu preciso ser guiado por ele. Eu não posso correr na frente dele, eu não posso ficar atrás dele. Eu preciso ser movido pelo Espírito. O sentido de Gálatas 5:25, dentre tantos sentidos que Paulo fala, eu gosto, sabe qual é? É alguém que se deixa conduzir em uma dança. Alguém que é levado. Esse é o sentido de ser guiado. Há suavidade numa dança, sim ou não? Sim ou não? Os movimentos se alternam e é preciso que haja um entrosamento perfeito. É assim ou não é? O problema na vida é quando o Espírito quer ir para lá, tu vem para cá. Por isso eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Em Atenas, Paulo fez uma citação interessante de um poeta quando disse assim em Atos 17:28. Repita comigo, diga assim: pois nele, fala mais forte, diga: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo está dizendo que em Deus vivemos, nos movemos e
existimos. Eu preciso estar nele, ser movido, controlado, conduzido por ele. Porque a minha e a sua vida só encontrará razão e só se encaixará se entendermos isso. Deixa eu mostrar a necessidade de seguir a direção do Senhor, meditando com você rapidamente sobre essas duas famílias. E eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que a gente não pegue a direção oposta. Que a nossa família não seja levada para longe da vontade de Deus. Como Deus revela a sua direção para nós. Todos nós sabemos como Deus escolheu sua serva Maria. Mulher simples, mulher de Deus, mulher humilde. E a palavra de Deus não nos deixa errar quando mostra que as escolhas de Deus sempre têm por base humildade e simplicidade. É tanto que depois de Maria saber que Deus havia lhe escolhido, no seu cântico, em Lucas capítulo 2, verso 48, a própria Maria dá testemunho dizendo que o Senhor atentou e contemplou na simplicidade de sua serva. Não tenha dúvida que a direção de Deus sempre nos será revelada mais facilmente quando aprendermos a viver humildemente diante de Deus e dos homens. Porque a própria Bíblia diz que aos humildes Deus se revela com graça, mas aos soberbos Deus lhe resiste na cara. E eu quero aqui, falando sobre a importância de viver na direção do Senhor, te dar um primeiro conselho. Se você de fato quer ser direcionado e não perder o tino da vida, nem a direção da vida para viver em obediência ao Senhor, afaste da sua vida toda e qualquer soberba. Posso ouvir um amém? Olha só como o Senhor, sondando o coração de José, lhe direciona de forma crucial, fundamental, em um momento decisivo. Um texto que a gente lê sempre. Agora, a gente conhece o desfecho. Ler a Bíblia assim, sabendo de todo o contexto, é fácil. Eu quero que você, homem, se transporte para o lugar de José. Aí a Bíblia vai dizer que sua mulher engravidou. Aí tu pergunta, de quem? Do Espírito Santo. Como é que digere esse negócio? Está grávida do Espírito Santo. Pela lei, a adúltera poderia ser apedrejada. Por ser um homem justo e temente a Deus, queria deixar sua mulher de forma secreta, para não expor. Em momentos críticos, que era esse para José e Maria, saber discernir a direção de Deus é crucial. Porque na hora que ele diz, vou deixar Maria, o que acontece? O Senhor vem a ele e lhe dá a direção. José, não tenha medo de receber sua esposa como sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Você tem ouvidos para ouvir? Em momentos críticos, você normalmente tem a capacidade de serenar as coisas e dizer, fala, Senhor. Ou em momentos críticos, você facilmente se deixa levar pelo desespero e não ouve nada, age pelo momento. Ele pensou de forma tranquila. Está lá em Mateus capítulo 1. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, antes que se relacionassem sexualmente, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendeu anular o casamento secretamente. Mas depois de ter apenas pensado nisso, o Senhor lhe apareceu e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela está sendo gerado procede realmente do Espírito Santo. E tem mais, José, deixa eu dar a direção para você. Ela dará luz a um filho, e eu vou dizer a você até qual é o nome dele. O nome dele é Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, verso 24 de Mateus capítulo 1, ao acordar, José fez o que o anjo tinha lhe dito. Qual era a vontade de José? Deixar Maria. Se coloca no lugar dele. Deixaria ou não deixaria? Traição, irmão. Adultério. Mas na hora crucial, Deus fala. A questão é se você tem ouvido para ouvir. Ei, José, nada de pular fora do barco. O que está acontecendo é plano meu. E mais, o nome dele é Jesus. É Jesus. Você tem tido ouvidos para ouvir o que Deus quer falar para você? José não queria expor sua mulher à desonra. Preste atenção. Fora da direção do Senhor, nós só iremos atrapalhar o agir de Deus em nós e na nossa família. Se José tivesse caído fora, Deus poderia levantar outro. Porque a obra de Deus não sofre. Concorda comigo? Não sofre. A vontade de Deus sempre irá se cumprir. E se você não fizer o que Ele quer que Ele faça, Ele faz as pedras clamarem no seu lugar. Mas a vontade dEle acontece. José quase sai fora do que Deus tinha preparado para ele e para a família dele. Mas é interessante perceber, e lendo Mateus, fui vendo o Espírito Santo, melhor dizendo, foi mostrando como Deus continua revelando nos mínimos detalhes a sua direção para essa família. Direcionando em tudo. A gente chega em Mateus capítulo 2. E no verso 11 e 12 a gente lê assim: ao entrarem na casa, os magos viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Diga assim comigo: Deus fala. Diga assim: Deus fala. Olha para quem está ao seu lado e diz: Deus fala, irmão. Diga assim: ó, Deus revela. Você crê mesmo nisso? Ou só está dizendo amém porque eu estou perguntando, irmão? Se você crê e sabe que isso acontece, você já viveu alguma coisa assim. Creio eu, espero eu. Porque o véu foi rasgado. E essa experiência é para todos nós termos com o Senhor, buscando em todo o tempo a direção dEle para a nossa vida. Esses magos chegaram e Herodes se interessou. O que é que vocês estão fazendo? Procurando o rei dos judeus. E Herodes não revelou o desígnio do seu coração para eles. Aí disse: quando vocês acharem, voltem aqui e me digam onde ele está, porque eu quero adorá-lo. Eles sabiam que o intento de Herodes era matar Jesus, mas Deus deu direção, sim ou não? Sim ou não? Nos mínimos detalhes. Ele está cuidando da família de José e Maria e Jesus. Uma simples orientação. Dá para você perceber a seriedade disso? Se Deus disser: não volta para lá, vai para acolá. Se tu voltar para lá, é por tua conta e risco. Porque Deus fala. E o Senhor disse: não voltem a Herodes, retornem à sua terra por outro caminho. Herodes queria ter notícia do menino, os magos não sabiam qual era a intenção dele. Ele nos revela em todo tempo a sua direção. Como foi que ele falou? Em sonhos. Ele orientou esses homens para não voltarem a Herodes. Escute, olhe para cá. Deus sempre cuidou e sempre cuidará de tudo. Eu e você precisamos cuidar apenas de uma coisa: seguir na direção dele. Quando ele falar, obedeça. Mas depois de orientar e revelar a direção aos magos, agora ele vai falar quem? A José e Maria. Foram para o recenseamento. E depois de haver feito lá, qual era o normal? Voltar para a sua terra.
Mas quando a gente chega em Mateus capítulo 2, versos de 13 a 15, diz o texto: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Irmão, é preciso ter intimidade com ele. Concorda comigo? Concorda comigo? É preciso ter intimidade com ele. Se não tiver intimidade com o Senhor, ele vai falar e você não vai entender nada. E por favor, não viva atrás de profeta. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, e ele que te vê orando em secreto vai falar contigo publicamente. Essa é a regra para todo dia, irmão. Eu não sei o que me reserva esse dia, eu não sei nem se chegarei ao final dele. Vai à minha frente, Senhor. Abra os meus ouvidos. E como eu gosto de dizer, ao menor sussurro do teu espírito, que eu possa entender. Que a direção que o Senhor der, que eu possa segui-la fielmente. Aí lendo aqui Mateus capítulo 2, versos 13, 14 e 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino, sua mãe. Ele queria voltar para sua terra. Qual foi a direção de Deus? Vá para o Egito. E lá fique até que eu diga a você, volte. Se ele tivesse ido, onde é que você está hoje? Você tem certeza que você está onde Deus quer que você esteja? Você tem certeza que você faz da vida o que Deus quer que você faça? Você está devidamente posicionado na vontade de Deus? Ele queria voltar para casa. Deus disse: vai para o Egito e fica lá até quando eu disser, pode vir. Foram anos. Como é que Deus guiava o povo no Egito, no deserto? Êxodo capítulo 40. Toda vez que a nuvem da presença de Deus se erguia do tabernáculo, era sinal de Deus, pode caminhar. Quando a nuvem da presença de Deus baixava sobre o tabernáculo, de lá não levantava, poderia ser o tempo que fosse, era momento para parar. Deus tem direção ou não tem? Tem, irmão. O ano está só começando. Cuidado com o que você vai fazer da sua vida. Cuidado para onde você vai levar a sua família. José, Maria, vão para o Egito. Quando eu disser a hora de voltar, vocês voltam. O que é que José faz? Se levantou, tomou o menino, sua mãe, durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até Herodes morrer. Está na Bíblia, irmão. Deus está cuidando dessa família e Ele quer cuidar da tua família. E tudo isso para quê? Para que se cumprisse a profecia, diz o texto: do Egito eu chamei meu filho. Nada sai do controle de Deus. Nada. Ele fala, Ele revela, Ele mostra a sua vontade, Ele revela a sua direção. A questão é que precisamos ouvir, discernir e obedecer. Repita comigo: ouvir. Fala mais forte, diga: ouvir, discernir e obedecer. Posso ouvir um amém? A direção de Deus para José e Maria era para que se cumprisse a profecia. Passaram-se anos, agora é hora de voltar. E Deus vai dar a direção novamente. Mateus capítulo 2, versos 19 a 21. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Tem que ter intimidade, irmão. Tem que ter intimidade. Tem que conhecer a palavra. Não pode viver atrás da irmã Doquinha, canelinha de fogo, que tem uns 10 dons, né? Nem 9, tem uns 10. Não. Senhor, é para minha vida, para minha família? Fala comigo. O véu foi rasgado, irmão. Não vou viver capengando atrás de ninguém. Vou entrar no meu quarto, vou estar no meu carro sozinho, vou estar tomando banho, em qualquer lugar. Fala comigo, porque Deus fala. Chegou a hora, José. Volta.
Levanta, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque acabaram de morrer os que procuravam tirar a vida do menino. Pode vir. Agora você vem. José caminha em obediência. Ele se levanta, ele toma o menino para ir para o Egito de noite. Imediatamente, é para ir agora, Senhor. Agora. Foi lá. Para voltar, pegou o menino, pegou a mãe, se embora. Dá para você perceber como é que o sacerdote dessa família se move? Ouvidos atentos e uma prontidão absurda para obedecer. Absurda. Só seguiremos na direção se de fato aprendermos a viver na dependência do Senhor. Quando fazia essa mensagem, quando eu digitei assim, dependência do Senhor, me veio aquela canção conhecida, dependente, da dupla Canção e Louvor. E eu ouvi algumas vezes no meu quarto, porque quando um louvor fala comigo, eu ouço. Não pedi para ninguém cantar hoje não. Não vou fazer isso em cima da bucha. Mas na canção Dependente, ele diz assim: sou dependente para viver, para comer, para ser, para ter, para ver, para sentir, para saber, para andar, para parar, para louvar, para exaltar, para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente. Exagero? Fanatismo? Não, irmão. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de estar com tudo na sua vida convergindo para que Deus cumpra o que Ele tem para você, ou viver errante, fora da vontade de Deus. Para a gente não se estender muito, vejamos um pouco da direção de Deus agora para a vida de Abraão e Sara. Lendo Gênesis e Mateus, eu fui vendo esse cuidado e esse agir de Deus nas duas famílias. A gente sabe que em Gênesis capítulo 12 acontece o estabelecimento da aliança entre Deus e Abraão. E quando você lê Gênesis capítulo 12, o Senhor lhe dá uma direção. E depois de lhe dar a direção, está escrito em Gênesis 12, verso 4: e partiu Abraão como Deus lhe ordenou. Ele está na direção de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Gênesis 12, 4. Versículo 1, 2 e 3, o Senhor estabelece a aliança. Fala da bênção que estaria sobre Abraão e a sua descendência. Que ele abençoaria os que o abençoassem Abraão, e que ele amaldiçoaria os que amaldiçoassem Abraão. E no versículo 4, a Bíblia vai dizer que Abraão partiu como Deus lhe ordenara. E aí eu venho aqui lhe dizer nessa noite que quando estamos na direção do Senhor, Ele sempre vai se revelar a nós. Pessoal da produção, a live caiu. Vocês puderem conectar novamente. Quando estamos na direção do Senhor, Ele sempre se revelará a nós. Na direção dEle, as experiências são constantes. Isso porque quem se move em obediência como José e Abraão, desfruta da presença dEle. Quem se move em obediência, desenvolve intimidade. Quem aprende logo cedo, como aprendeu Samuel: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Evita muitas tempestades. E aí a gente chega no verso 7 de Gênesis capítulo 12. E a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu a Abraão. E vai ser uma marca. Quando você lê Gênesis, observe isso. Não havia um tabernáculo. Então, aonde Abraão teve experiência, sabe o que ele fez? Ele edificou um altar ao Senhor. Leia a Bíblia com calma, a fim de estudá-la. E você vai ver em Gênesis que essa é uma prática que observamos na vida dele. Não havia um tabernáculo. E altar fala de quê? Adoração, consagração e experiência com Deus. O que acontece quando nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus? Quando a gente está na direção de Deus, será que tudo será um mar de rosas? Na direção de Deus, não enfrentaremos lutas, desafios, tempestades e provações? É só vitória? Não. Marcos capítulo 5, Jesus deu a direção. Vamos para o outro lado.
E os discípulos, na direção e obediência, enfrentaram uma tempestade. Abraão está na direção do Senhor, obedecendo, mas a luta, a prova. Agora, na direção dele, pode contar com o milagre. Você pode contar, sabe com o quê? Com o cuidado especial da parte de Deus. Gênesis 12, nos versos de 10 a 20, eu não vou ler para não me demorar, você lê depois. Abraão se antecipa por saber que Sara despertaria o interesse dos egípcios. E no momento de fraqueza, de medo, ser humano, a Bíblia não esconde o erro de ninguém. Não esconde. No momento de medo e fraqueza, ele acerta com Sara para ocultar dos egípcios que ela era sua esposa. Abraão está na direção do Senhor, mas ele tem sim um momento de fraqueza. Sabe o que é que eu aprendo com isso aqui? Porque Deus cuidou de Abraão. Quando o faraó foi se deitar com Sara, Deus disse assim: não toque nessa mulher, porque ela tem esposo. E a Bíblia diz que houve pragas, houve vários problemas, só por causa de Abraão. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele peleja as nossas pelejas, mesmo quando a gente não merece, porque foi fraqueza de Abraão. Ele mentiu, não tem como dar outro nome. Ele mentiu. Vão me matar, era o costume da época. Matava o esposo e ficava com a mulher. Ele temeu. Mas ele estava na direção? Sim ou não? Estava ou não estava, irmão? Estava. O cuidado especial de Deus sempre nos alcança. Sempre, sempre nos alcança. E sabe o que eu aprendo aqui com Abraão? Quando os momentos desafiadores chegarem, me escute. Está na direção dele? Está em obediência? Não abra concessões indevidas. Não abra. Se houver intimidade, vai ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, fica sabendo que o meu Deus tem poder para me livrar dessa fornalha. Mas se ele não me livrar, já está resolvido. Eu não me prostro. Está na direção? Está em obediência? Tem intimidade? Não abra concessões indevidas. Gênesis capítulo 12, verso 17. O Senhor mesmo falou com o faraó. O Senhor mesmo puniu o faraó. Quando estamos na direção do Senhor, aliançados com Ele, capítulo 12, o Senhor fez uma aliança com Abraão. O cuidado do Senhor não nos falta até em nossas fraquezas. Nessa caminhada na direção do Senhor, Abraão, o que é que o Senhor fez? O Senhor estava com ele. E sabe o que acontece? Ele prospera demais. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 13, o texto bíblico vai dizer que Abraão era muito rico. Quem é que tinha ido com ele? Ló, seu sobrinho. E a Bíblia vai dizer que Ló também havia prosperado e muito. De tal modo, Gênesis 13 vai dizer que a terra não podia sustentar os dois. Olha a bênção na vida de Abraão. A terra não podia. Eles precisavam se separar. Você conhece Gênesis capítulo 13, versos de 8 a 13. Então Abraão disse a Ló: não precisa haver desavença entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, afinal somos irmãos. Olha como é que age quem sabe que está na direção de Deus. Pela lei, Abraão tinha o direito de escolher primeiro, mas ele sabia que o segredo da bênção na vida dele não era um lugar, era o Deus de toda a terra. Olha a tranquilidade dele. Ló, a gente tem a terra toda, fica à vontade, faz o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí há um dos detalhes maravilhosos no texto, porque o texto vai dizer assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Que foi o que chamou a atenção de Ló. Ele era bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor. O sentido é lugar de delícias.
como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló está pegando a direção errada. Ele só olhou para o alto do Jordão. Ele não olhou para o Senhor. E há uma diferença clara que Gênesis mostra entre Ló e Abraão, que eu vou te mostrar. Como é que ele escolhe? Qual é a direção que ele toma? Ele escolheu o Vale do Jordão porque era bem irrigado, era verdinho. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Alguns estudiosos dizem que o território que ficou para Abraão só tinha Checho. Mas Ló mudou seu acampamento para o lugar mais próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Estar na direção do Senhor faz toda a diferença. Abrindo mão do direito que tinha, Abraão permitiu que Ló escolhesse primeiro. Qualquer que fosse a direção de Ló, Abraão não estava preocupado. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava na direção de Deus. Abraão nunca leu Salmo 47, verso 4. Mas quando ele age assim, ele bota em prática o que está escrito no Salmo 47, verso 4. O texto diz: Ele escolheu para mim a minha herança, porque Ele me amou. Isaías 49 é a palavra do meu chamado. Em vão tenho me fatigado, de balde tenho me aperreado, porque o que é meu está nas mãos do Eterno. Eu não preciso competir com ninguém, nem em igreja, nem em trabalho, nem em lugar nenhum. Eu só não quero é sair da direção, irmão. Escolhe, Ló. Tu quer ir para onde? As Campinas do Jordão, verdinhas. Vou-se embora para lá. O que acontece? Caminhando com Abraão, Ló também prosperou. Mas só prosperou, sabe como? Financeiramente. Depois você lê Gênesis 13, verso 5. Vai dizer que Ló tinha rebanhos, tinha gados e tinha tenda. Sabe o que é que Ló não tinha? Altar. Perdeu uma rica oportunidade de aprender com seu tio para se tornar um homem de Deus. Ele tinha gados, ele tinha bens, ele tinha tendas, ele enriqueceu muito, mas ele não tinha vida com Deus. Ele não tinha altar. Posso fazer uma pergunta? Há altar na tua vida? Que foi que Elias fez para só depois o fogo cair? Está lá em 1 Reis. Reparou o altar que estava em ruínas. Você quer a direção, você quer a bênção, você quer que Deus lhe favoreça, mas tem altar na tua vida? Tem compromisso com Deus? Tem vida com Deus? Tem intimidade com Deus? O ano está só começando. Qual a direção que você está dando para a sua vida? Não aprendeu com seu tio a levantar um altar ao Senhor, a buscar o Senhor e assim viver na direção do Senhor. Abraão também tinha muitas coisas, muitos bens, muitos gados, muitas tendas, mas tinha altar na vida de Abraão. Quando Deus se revelava a ele, ele levantava um altar. Ele investia na intimidade dele com o Senhor. Sem altar, sem intimidade, sem vida com Deus, sem experiências com Ele, não há direção, irmão. Não tem como. E é você que tem que construir isso com Deus. Porque a Bíblia nos ensina o individualismo ético. Cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Meus filhos não poderão viver pela minha experiência. Filho de crente não é crentinho. Não é crentinho, definitivamente não é. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. E o problema de Ló, escolheu errado e pegou a direção errada. Vou te mostrar como é que ele vai parar. Não tinha altar. Não sabia ouvir. Ele tomou a decisão olhando para onde? Para as Campinas do Jordão. E Abraão
olhando para o Senhor e esperando nele. Gênesis 13, verso 10, vai nos dizer que Ló ergueu os olhos para as campinas. Não, irmão, seus olhos não podem estar nem nos bens, nem no dinheiro, nem no status. Seus olhos precisam estar fixos no autor e consumador da nossa fé. Quer ver a direção errada? Depois você lê com mais calma. Gênesis 13, 10. Ló primeiro olha para Sodoma. Gênesis 13, 11. Ele parte para Sodoma. Gênesis 14, 12. Ele se muda para lá. Está tudo errado. Direção errada. Quem tem dado a direção para a sua vida? Quem? Ló não tinha altar, por isso seguiu na direção errada. Eu vou te mostrar onde ele foi parar. Logo após Ló seguir na direção errada, Gênesis 13, versos de 14 a 18 vai dizer: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. O Senhor vai dizer assim: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo é sua. Sabe o que eu aprendo aqui? Na direção de Deus, em obediência a Ele e com intimidade dEle, a bênção vem de todos os lados. De todos. Se preocupa não, Abraão. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Isso tudo é teu. Só porque você está na minha direção. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o ego inflado, é o eu acho, é o mas eu quero. Ao saber disso, sabe o que Abraão faz? Gênesis 13, 14, o Senhor diz: olha, a bênção vai vir de todos os lados. Aí você lê o verso 18 de Gênesis 13. Abraão edificou um altar ao Senhor. Ele tem altar. Cada vez que Deus se revela, mais ele se consagra. Cada vez que Deus dá sua direção, mais ele quer intimidade com Deus. Altar, entrega, consagração, intimidade. Olha só o que Deus faz e fala a Abraão, logo depois que o Senhor, que Ló se separa dele, a bênção vai vir de tudo que é lá. E eu repito, sem altar, sem intimidade, sem amar essa palavra, sem vida com Deus, sem experiências com Deus, não há direção. E sem direção, as decisões, via de regra, são equivocadas. Mas com altar, com intimidade, com obediência e vivendo na dependência dele, pode aguardar, palmo a palmo na tua vida, Deus vai te direcionar. Amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso. Para a gente encerrar, seria mais uma pregação, esses dois textos que eu vou citar aqui, porque tem detalhes riquíssimos. Abraão continua na direção do Senhor. E na direção do Senhor, sabe que Abraão foi? Foi socorrer Ló, que pegou a direção errada. Gênesis capítulo 14, versos de 12 a 16. Vai mostrar para mim e para você que apenas com 318 homens, a Bíblia vai dizer, Gênesis 14, de 12 a 16, nascidos em sua casa, preparados por ele, formados por ele ali, 318 capazes, nascido na sua casa, socorreu e libertou o seu sobrinho. Na direção de Deus a gente é bênção, aonde a gente for. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele trouxe de volta os bens, Ló e todo o seu povo. Sabe o que acontece na direção do Senhor, irmão?
Gênesis 14, verso 21. Abraão vai para uma guerra e vence um rei de um nome bem esquisito, Quedorlaomer, e mais 4 reis que estavam com ele. Sabe qual era a lei da época? Se você venceu alguém na guerra, os despojos eram seus. E o rei de Sodoma disse para Abraão, Gênesis 14, de 21 a 24, pode ficar com os despojos de guerra. Olha como age quem está na direção de Deus. O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas, Gênesis 14, de 21 a 24. Dê-me as pessoas que você trouxe prisioneiro e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que eu não aceitarei nada que pertence a você. Nem mesmo um cordão, nem mesmo uma correia de sandália, para que você lá na frente não venha dizer, está vendo ele abençoado? Por minha causa. Eu enriqueci Abraão. Sabe o que foi que Abraão disse? Eu só preciso de Deus na minha vida. O que é meu, Isaías 49, está na mão do Senhor. Isso é muito caro para mim. Muito caro. E se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, na criação dos meus pais, foi nunca me aproveitar de ninguém. Nem ser oportunista, nem com coisas, nem com amizades. Amizade se constrói pela admiração de caráter. E não por poder possibilitar situações ou coisas. E isso eu aprendi na minha casa. Eu nunca fui e nunca serei oportunista com seu ninguém nesse lugar. O que é meu está nas mãos do Senhor. E o que Ele tem, enquanto estiver na direção dEle, não tenho dúvida, iremos viver. Ô irmão, daqui a pouquinho a gente termina a fundação do complexo, irmão. Tem fundação lá para construir um prédio. Isso é ação de quem? Não é de homem não, irmão. Homem nenhum faz isso. Isso é porque o Eterno tem se agradado com a sua igreja. E aqui eu vou cuidar sempre. A gente não vai sair nunca da direção dele. Pode ficar com raiva de mim como quiser, estou nem aí, irmão. Sinceramente. Eu não quero sair da direção dele. Porque ele vai cuidar de todas as coisas. Eu aprendo isso com Abraão. Isso é muito caro. Quero nada. Porque você não vai poder dizer, eu me enriqueci, Abraão. Porque sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a minha casa e sobre a sua casa, o que está e o que vai permanecer é a bênção do Eterno que enriquece e não acrescenta dores. Você crê assim? Eu quero encerrar. Deus abençoou Abraão até sabe aonde? Na sua descendência. Ele está chegando no final da vida. Ele chama o servo da sua casa mais antigo e diz assim: você vai escolher a mulher para o meu filho. Porque você não vai trazer qualquer mulher para ele se casar. Sabe o que aconteceu? Até na escolha de Rebeca, Deus deu direção, irmão. Gênesis 24, verso 48. Quando o servo de Abraão chega lá e encontra Rebeca, olha o que ele diz. Gênesis 24, 48. Curvei-me em adoração ao Senhor e bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão. Escuta o que diz o texto. Que me guiou pelo caminho certo. Não foi coincidência. Foi direção de Deus. Até da descendência dele. E eu
semeio hoje, para que isso alcance a minha descendência. Quando não mais aqui estiver, aí a gente vai estudando a Bíblia, é maravilhosa. Aí Deus vai dizer para Isaac, depois que seu pai morre: te abençoarei por amor a Abraão. Sabe qual é o segredo? Direção. Como é que você se encontra? Como é que você está hoje? Me permita lhe propor essa reflexão. Tem certeza que está onde Deus quer que você esteja? Tem certeza que está fazendo o que Deus te criou para você fazer? Você está dando a direção certa para a sua família? Como Deus cuidou da família de Maria e José, de Abraão e Sara, Ele quer cuidar da tua família. Lhe provei na palavra, sem frases de efeito. Ele tem direção para a sua vida e para a sua família. Quem crê assim, diga amém.